Olá! O serviço extrajudicial está presente em todo o Brasil, desde os centros urbanos até os municípios pequenos. Ele desempenha uma importante função social com a disponibilização de diversos serviços à população. O serviço extrajudicial contribui com a desburocratização e a desjudicialização, ajudando a reduzir as demandas que chegam ao Poder Judiciário. Na edição de hoje do Justiça Cidadã, nós vamos saber tudo sobre o serviço prestado pelos cartórios extrajudiciais no Maranhão. E quem vai explicar tudo sobre o serviço extrajudicial é a juíza auxiliar da Corregedoria, Jaqueline Caracas, responsável pelo trabalho junto aos cartórios. E agora, no Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. O Maranhão tem 280 cartórios extrajudiciais na capital e no interior, sendo 147 cartórios de ofício único, que acumulam diversos serviços. As atividades desempenhadas pelas serventias extrajudiciais na pessoa de seu titular e de seus colaboradores têm um condão de conceder publicidade, segurança jurídica, eficácia e autenticidade aos atos jurídicos, tornando-os válidos e ao alcance de todos. A escolha pela via extrajudicial torna os procedimentos céleres, evitando o acúmulo de processos no judiciário. E quem vai nos contar tudo sobre o trabalho dos cartórios é a juíza auxiliar da Corregedoria, Jaqueline Caracas. Doutora Jaqueline, por favor, explique ao nosso público a estrutura e o funcionamento dos cartórios extrajudiciais no Maranhão e qual é o papel da Corregedoria junto a esse serviço. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Jaqueline. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui no programa Justiça Cidadã. Bom, os cartórios exercem um papel muito importante dentro do âmbito do Poder Judiciário. A atividade cartorária é típica do Poder Judiciário, mas como o Judiciário não pode estar em todos os lugares, essa atividade é delegada a particulares que prestam concurso público para exercer essa atividade e lá, depois de escolhidos, eles assumem as serventias e vão partir para a gestão dessas serventias. A gente pode dizer que seria então uma extensão do Poder Judiciário? Exatamente, a gente chama em termos jurídicos a longa manus do Poder Judiciário. É uma delegação de um serviço público que é entregue a particulares, mas que, por outra via, são escolhidos por meio de concurso público. E isso é muito importante, porque isso é uma realidade que começou a partir da Constituição de 88. Antes, essas delegações eram entregues, eram por pessoas escolhidas, e hoje a gente tem uma qualificação muito maior e muito melhor das pessoas à frente da gestão das serventias. Os concursos são bastante difíceis, demorados, então a gente tem hoje pessoas à frente das serventias com conhecimento jurídico e que são preparadas para aquela função. É outra realidade, né, doutora? Exatamente. A gente ganhou muito em qualidade do serviço, né? O primeiro concurso que foi realizado no Maranhão foi em 2010 e a gente já teve 3 concursos, estamos no terceiro concurso, né, que começou em 2016 e esperamos que logo esse concurso conclua para que a gente possa ocupar as serventias que estão vagas. Como foi dito, são 280 serventias, a gente está abrangendo muitos municípios do Maranhão, na capital e muitos municípios do interior. E é muito importante porque os cartórios eles têm essa capilaridade, ou seja, eles têm a capacidade de alcançar várias cidades do Maranhão, muitas vezes em cidades que nem mesmo existe um fórum, Ministério Público ou Defensor Público. Então, o cartório está lá como um representante do poder público, do judiciário. À disposição da população. Exatamente. Agora... E a Corregedoria, qual é o papel, doutora Jaqueline, junto a esses serviços? Então, a Corregedoria, ela tem o papel de fiscalização da atividade extrajudicial. Então, a gente faz o papel de normatização, ou seja, a Corregedoria dita normas que vão melhorar o fluxo de trabalho, que vão regulamentar esse serviço e também tem o papel de fiscalização, verificar quem está trabalhando direito, receber denúncias e procurar punir as pessoas, os delegatários que não estão cumprindo os seus deveres funcionais. Então, a Corregedoria tem esse papel muito importante de fiscalização da atividade do extrajudicial. Certo. Agora, durante a gestão do desembargador Marcelo Carvalho Silva, à frente da Corregedoria, diversas medidas de desburocratização já foram editadas. Qual a justificativa para essas medidas?
Então, Eida, a gente passa por um processo de crise do judiciário. O judiciário está extremamente assoberbado, com uma quantidade de processos, além da sua capacidade de trabalho, os juízes já não têm mais como conduzir essa carga processual enorme que eles têm, que tem que resolver. Então, a desjudicialização é um processo que vem muito forte, tanto pela Corregedoria Nacional de Justiça, como pelas Corregedorias Gerais da Justiça. Então, a gente tem implementado diversas medidas através de provimentos que exatamente buscam levar serviços que antes eram exclusivamente prestados pelo Judiciário para os cartórios. Por exemplo, a questão do registro tardio. O registro tardio é quando a pessoa passa do prazo de fazer o seu registro de nascimento e aí ela antes tinha que buscar o Judiciário para conseguir fazer o seu registro de nascimento. Entendi. Quer dizer, com o cartório ela já não precisa mais... Isso. Aí, agora, atualmente, a gente já pode fazer esse procedimento de registro tardio direto no cartório, sem precisar passar pelo Judiciário. Outro exemplo muito importante, houve uma lei, salvo engano, de 2017, que estabeleceu a possibilidade do divórcio consensual direto no cartório. Foi um ganho enorme para a população. Todo divórcio tinha que ser feito na justiça. Hoje não. Se você tem, se o casal está em acordo, está de acordo e não tem filhos menores, não tem nada relativo, pode ter bens, pode ter a partilha de bens também. Mas se for desde que esteja consensual, então tudo, e se não tiver filhos menores, questões em relação aos filhos a serem decididos, isso pode ser feito no cartório. Mesma coisa dos inventários. Doutora, em média, o casal consegue se divorciar? Isso depende muito da documentação. Sim. Se o casal leva toda a documentação em ordem, menos de um mês o divórcio acontece. Olha, bem rápido. É informação muito importante, né, para a população. E o inventário, esse sim foi um ganho espetacular. Os inventários são procedimentos que demoram muito bastante na justiça. E você também pode, agora as pessoas têm à disposição o cartório para fazer um inventário, também nessas mesmas condições, desde que seja consensual e não tenha interesse de menor a ser decidido. Sempre que tem interesse de menor, aí precisa ir para a justiça, porque precisa da intervenção do Ministério Público em prol dos interesses daquele menor. Certo. E, doutora Jaqueline, no mês de novembro, a Corregedoria Geral da Justiça promoveu mais uma edição do projeto Casamentos Comunitários na Universidade Federal do Maranhão. A senhora poderia falar um pouquinho sobre o andamento desse projeto, desse grandioso projeto da Justiça que beneficia tantos casais, né, no Maranhão? Então, os casamentos comunitários, eles são um dos projetos mais bonitos e mais duradouros e perenes, né, da história do judiciário. Já são 21 anos. 21 anos. 21 anos. Ano passado nós fizemos a comemoração dos 20 anos e esse ano já fomos para o 21º ano. Casamos no dia 9 de novembro 915 casais. É uma festa sempre muito bonita, muito alegre, em que os juízes vão lá com toda boa vontade, desprendimento, para celebrar a união daquelas pessoas e a gente vê só sorriso no rosto das pessoas, né? A vontade que eles têm. Sim. Eu mesma casei um casal que já estavam juntos há 25 anos, né? E o noivo super animado, super empolgado com a oportunidade. Então é uma forma que os casais têm de converter sua união de fato em união de direito. E isso sem gastar nada. Então, o que é melhor, né? Realizar um sonho de forma gratuita. Exatamente. Então, é um projeto de sucesso, é um projeto que é realizado anualmente na cidade de São Luís e também em todas as cidades, todas as comarcas do interior. É um projeto que os juízes realmente abraçam, né? E todas as comarcas buscam realizar seus casamentos comunitários pelo menos uma vez por ano. É um projeto, posso dizer, de muito sucesso. Realmente é um projeto muito bonito, né? Emocionante. A gente até já trouxe, não foi ele? O desembargador Jorge Rachid, isso, que foi o pioneiro. Foi o pai do projeto, o pai do projeto. O desembargador Jorge é uma pessoa visionária, né? Sim, com certeza. Eu acho que a maioria dos projetos que hoje o judiciário tem aí foram iniciados por ele quando ele era corregedor em 1998. Realmente ele é uma figura ímpar. E ele trouxe, não é? E ele até estava contando no dia dos casamentos comunitários, ele esteve lá conosco, contando que é o primeiro casamento, ele teve a pretensão de fazer uma celebração para 250 casais. Hoje nós anualmente fazemos 1000 e isso é porque a gente não tem a capacidade de atender mais gente, porque senão a gente conseguiria atender mais gente ainda. E a gente que trabalha na assessoria,
né, que também percorre o interior, acompanhando esses eventos, cobrindo esses eventos, registrando esses eventos através da assessoria de comunicação. A gente percebe, doutora, dá para sentir na sua empolgação, a mesma empolgação que a gente sente lá também, dos profissionais que trabalham e das pessoas que estão envolvidas todas nesse evento, né? Casais, por exemplo, nós tivemos agora um casamento comunitário, se eu não me engano, foi em Pastos Bons, que já estavam juntos há 60 anos, né? 60 anos juntos. E agora que tiveram a oportunidade realmente de concretizar esse grande sonho, e as pessoas falam emocionadas a respeito disso. Para você ver que assim, não é só um papel, as pessoas falam, é só um papel, não é só um papel, é um papel que tem um significado muito importante. Tem um significado, cidadania, que tem tudo, todo né, um conjunto de direitos e de significados que ele traz junto. Então, realmente é um projeto dos que eu mais gosto. Tá certo, doutora. Parabéns pelo projeto. Bom, Obrigada. Daqui a pouquinho a gente continua a conversar mais sobre o serviço dos cartórios extrajudiciais. E o Telejudiciário é o canal em que você pode se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Ou ligue de um celular com as taxas da sua operadora para o 98 3194 5555. No próximo bloco, as medidas da Corregedoria junto aos cartórios para combater o subregistro no Estado. Os requisitos para a lavratura de separação, divórcio e dissolução de união estável diretamente nos cartórios. Esses e outros assuntos nós falaremos daqui a pouco. O intervalo é rápido. Segura aí. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje, a nossa entrevistada é a juíza auxiliar da Corregedoria, responsável pelas serventias extrajudiciais, Jaqueline Caracas. Em relação ao registro civil e ao combate ao subregistro, quais foram as principais medidas da Corregedoria, doutora Jaqueline? Então, o projeto Subregistro, ele é um dos projetos prioritários da Corregedoria, da atual gestão, porque ele tem um impacto social relevantíssimo, né? O Maranhão hoje ostenta um dos piores indicadores de subregistro de todo o Brasil, segundo levantamentos do IBGE. Fala-se algo em torno de 12% a 15% de subregistro, ou seja, pessoas que não têm registro civil e, portanto, não existem nas estatísticas, não existem ainda como cidadãos. Então, a gente atua em duas frentes principais. Uma das frentes são os mutirões que realizamos em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular e também com o Viva Cidadão. Então, a gente faz vários mutirões em municípios, dos interiores, fazemos deslocamentos para aldeias indígenas, para que a gente possa, então, tirar o registro civil, o pessoal do cartório vai, tira o registro civil e, a partir do registro civil, ele pode tirar outros documentos, como CPF, como carteira de trabalho, o próprio RG. Então, é um trabalho fundamental para que a pessoa tenha acesso não só a seu direito como cidadão, mas também a todos os outros documentos básicos de que ele necessita para praticar qualquer ato da vida civil. E o outro pilar desse projeto são os postos de registro civil nas maternidades, né? A partir do provimento número 18 de 2018, o Corregedor-Geral da Justiça determinou que de todos os municípios onde haja maternidade ou estabelecimento de saúde que realize pelo menos 300 partos por ano, seja feita a instalação de um posto de registro dentro desse hospital ou dentro dessa maternidade, para que a gente evite que a criança saia do hospital sem registro. Então aquilo favorece, então a mãe dá à luz. Tem custo, doutora? Então, isso é feito através de uma parceria entre o município e o cartório, né? O município, ele nos subsidia com a estrutura, ele fornece uma sala, cadeira, mesa, computador, fornece essa estrutura para que o cartório possa, então, se instalar dentro da maternidade e que a gente possa alcançar que todos os partos realizados dentro da maternidade, a criança já saia com seu registro de forma gratuita também. O registro de nascimento e a sua primeira certidão são sempre gratuitos, seja em qualquer circunstância. Dentro da maternidade, no cartório, é importante dizer que esse é um direito básico do cidadão e por isso existe uma lei que garante a gratuidade para qualquer pessoa, independentemente de sua renda.
né? Exatamente porque o registro civil é um documento fundamental e importante. Ainda tem gente que pensa que tem que pagar esse registro, né? E aí acaba não tirando a certidão da criança, a criança cresce. Existem muitos empecilhos, Eider. Um dos empecilhos que causam maior entrave é exatamente a falta de documentação, falta de informação, a falta de conscientização a respeito da importância desse documento e principalmente também, às vezes, a falta de documento dos pais. É muito comum que os pais tenham problemas no seu documento, não tenham documentos, e com isso você não consegue tirar. E uma coisa muito comum, a mãe deixa de registrar o filho porque o pai não vai fazer o registro. O que diz a nossa lei? A criança, para que o nome do pai conste na certidão de nascimento, ou o pai tem que ir fazer o registro, ele tem que comparecer para fazer a declaração da paternidade junto à declaração de nascido vivo, ou então tem que comprovar o casamento. Então, se tiver a certidão de casamento, é possível que a mãe faça o registro e inclua o nome do marido como pai da criança, né? Mas é muito comum que as mães deixem de fazer o registro porque o pai não vai, porque querem de alguma forma, acham que se o pai não for, ele não vai mais, a criança não vai ter mais direito à paternidade. O que é um engano, porque o registro deve ser feito e a qualquer tempo o pai pode comparecer no cartório e fazer também gratuitamente a sua manifestação de reconhecimento da paternidade daquela criança. Agora, doutora, mais uma vez, só para a gente reforçar, nós falamos no primeiro bloco, mas é um assunto que como a Amanda falou agora há pouco, é de grande interesse da população, né? A questão da separação feita no cartório, né? Divórcio, dissolução de união estável. Quais são os requisitos para essa possibilidade? Só para a gente ratificar. Então, o primeiro requisito fundamental é que o casal esteja de acordo com os termos desse divórcio, dessa separação. Então, é preciso que eles estejam de acordo em relação à partilha de bens, pensões alimentícias e que não haja filhos menores, né? Mas existe a Corregedoria também agora do Maranhão editou um provimento agora em 2019 permitindo que mesmo quando haja filhos menores, esse divórcio e a separação possam também ser feitas em cartório, desde que todas as questões relativas aos menores, como pensão alimentícia, guarda, todas essas questões estejam regulamentadas por alguma decisão judicial. Digamos que primeiro o casal ingressa na justiça, ou a mãe, para regulamentar essa questão da pensão, da guarda. Se tudo isso já estiver regulamentado numa decisão judicial, ela pode pedir a separação, eles podem pedir a separação do divórcio no cartório consensual e apresentando essa decisão judicial se não houver nenhuma alteração nos termos desse acordo em relação aos filhos. Doutora Jaqueline, e o Conselho Nacional de Justiça determinou algumas mudanças em relação à paternidade socioafetiva. Quais são as principais situações e os pré-requisitos para esse tipo de reconhecimento? Então, isso foi um ponto muito importante, porque a paternidade socioafetiva, ela veio estabelecida por um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça em 2017, né? E a partir daí gerou muita polêmica, porque sugeria que poderia haver uma burla ao sistema de adoção. Então, qual é o objetivo da paternidade socioafetiva? Eu, por exemplo, crio alguma criança, ou meu marido já tem um filho e convive conosco, e eu crio um vínculo afetivo com aquela criança, e eu quero me tornar mãe daquela criança, por exemplo, no registro. Então, existe essa possibilidade que você se torne mãe ou pai de uma determinada criança apenas com base no vínculo afetivo e não biológico. Isso é a paternidade socioafetiva. Só que o provimento era muito amplo. Então, isso gerou uma série de discussões e questionamentos e até possíveis burlas, porque estavam colocando que isso estava possibilitando que as pessoas fizessem uma forma de adoção sem passar por um processo de adoção. Então, aí, a partir disso, a Corregedoria Nacional de Justiça editou um novo provimento agora em setembro de 2019, que trouxe algumas restrições à questão da paternidade socioafetiva. A primeira delas é que a pessoa que quer fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva tem que ter no mínimo 18 anos, ou seja, tem que ser maior de idade. Ela só pode ser feita em relação a crianças a partir de 12 anos de idade.
entre 12 e 18 sempre vai ter que ter o consentimento daquela criança e dos pais daquela criança, dos pais biológicos, né? E aí vem outros requisitos. Esse vínculo socioafetivo, ele tem que ser agora comprovado através de documentos, através de testemunhas. Então, toda essa documentação tem que ser levada para o cartório e o tabelião, ele vai, com base nessa documentação, ver se existe comprovação desse vínculo socioafetivo. Se ele entender que existe, né, aí então esse procedimento vai para o Ministério Público agora, o Ministério Público agora tem que intervir, e isso foi uma inovação muito importante, porque você envolve o interesse de uma criança, e então o Ministério Público tem que se manifestar dizendo se concorda ou se não concorda. Se houver concordância, é feito tudo no cartório. Se não houver concordância, tem que ir para a Justiça para poder então o Judiciário chancelar isso ou não. Okay. Tem que ter também uma diferença de idade entre quem registra e o adotado não, a pessoa que é reconhecida na certidão de nascimento, né? E só pode haver agora também, houve a restrição para a inclusão apenas de um pai ou uma mãe, porque antes era aberto, né? Então o provimento dava a entender, você poderia ter dois pais, duas mães numa certidão de nascimento, e agora não. Ficou sacramentado que ou inclui um pai ou uma mãe exclusivamente. Certo, doutora Jaqueline, e ainda não terminou. Tem mais detalhes sobre os serviços dos cartórios extrajudiciais daqui a pouco. E você pode tirar sua dúvida sobre assuntos da Justiça pelo telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para o 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, o número é o 98, código 3194 5555. No último bloco do programa Justiça Cidadã, você vai saber como os cartórios do Maranhão reduziram em 96% o tempo médio de comunicação de óbitos ao INSS. E também sobre a publicação de atos por meio eletrônico e as medidas de ampliação da regularização fundiária no Estado. Aguarde que você vai saber já já. O último bloco do Justiça Cidadã está começando. Hoje, entrevistando a juíza Jaqueline Caracas. Este ano, uma medida da Corregedoria permitiu a redução em 96% do tempo médio de envio das informações de óbitos ao INSS. Doutora Jaqueline, como é que se chegou a esse resultado? 96%, quase 100%. É um índice muito alto. Bom, foi um resultado fantástico, realmente. A partir de uma lei federal, houve a determinação de redução do prazo de informação de todos os atos de registro civil para o Sistema Nacional de Informação do Registro Civil, que é o SIRC. Esse sistema ele é comandado pelo INSS. Então, para lá são comunicados os óbitos, nascimentos, casamentos, divórcios, todos os atos de registro civil. E até então, a lei previa que a comunicação deveria acontecer até o dia 10 do mês seguinte, para os registros feitos no mês anterior. Então, a partir dessa lei que foi promulgada esse ano, esse prazo reduziu para 24 horas. E aí foi um trabalho, a gente já vinha trabalhando, né, a necessidade de redução desse prazo, e mais uma vez o Maranhão ostentava índices, o pior índice do Brasil em termos de tempo de comunicação. Isso favorecia muitas fraudes, porque o óbito acontecia nesse intervalo de tempo entre o óbito e a comunicação do óbito, as pessoas poderiam sacar o benefício previdenciário que era depositado e esse dinheiro nunca era recuperado. Então essa redução foi com o objetivo de reduzir as fraudes. E aí a gente, através de um ato também da Corregedoria, determinou aos cartórios que cumprissem o prazo de 24 horas, e a nossa surpresa foi tamanha porque a colaboração de todos os delegatários foi muito grande, principalmente também da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, nos ajudou muito nesse processo, e nós conseguimos reduzir esse tempo médio aí de comunicação para 3 dias.
de 40 para 3 dias. De 40 para 3. Exatamente. Então, com isso, a gente conseguiu esse índice aí maravilhoso de 96%. É um grande avanço, né, doutora Muito. Jaqueline? Mudando aí a realidade, né, o cenário nacional do Maranhão nesse aspecto, né, a questão da comunicação dos óbitos. Isso. Foi um avanço importantíssimo. O procurador do INSS esteve aqui nos fazendo uma visita para a gente colaborar com esse trabalho e ele ficou assim muito impressionado com o nosso avanço. Com certeza. Certo. E a Corregedoria também passou a permitir a publicação por meio eletrônico dos atos ou editais praticados pelos serviços de notas e de registro das serventias extrajudiciais do Estado. Qual o objetivo dessa medida, doutora Jaqueline? A gente hoje está num tempo em que a internet é tudo, né? Então, Sim. assim, ficava difícil a gente conceber ainda aqueles editais sendo publicados no jornal impresso, né? Algo que não era mais compatível com a realidade atual. Então, a partir de um provimento também da Corregedoria, atualmente todos os atos que eram publicados antes em jornal impresso podem ser publicados agora em jornal eletrônico. Não só, e aí isso acontece através da Central Maranhão, que é a Central de Cartórios do Maranhão, e também no Instituto de Protestos do Maranhão. O protesto fica com a parte dos editais de protesto e a Central de Cartórios do Maranhão ficam com os outros atos, casamento, qualquer edital. Sim. Enfim, qualquer ato que precisava ser publicado antes no jornal impresso, agora pode ser publicado eletronicamente, a gente ganha em tempo, eficiência e redução de custos também para quem está pagando essa publicação, que é a parte que pede o serviço. Com certeza. Agora, doutora, tem 4 corregedorias de 4 estados que vêm se encontrando anualmente, né? Geralmente são 2, 3 encontros durante o ano, que é a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para discutir assuntos relacionados a questões fundiárias. E a gente sabe que o estado do Maranhão é um dos estados problemáticos com essa questão da relação fundiária. Eu queria que a senhora dissesse quais foram as normas tomadas, as decisões tomadas pela Corregedoria da Justiça do Maranhão, né? E quais os objetivos dessas normas? A questão da regularização fundiária está muito em voga atualmente. A partir também de uma lei federal, houve a iniciativa de fazer a regularização de todos os assentamentos urbanos e rurais consolidados até 22 de dezembro de 2016, esse é o prazo que está previsto na lei, de que todas essas moradias consolidadas, elas possam obter o seu registro imobiliário, né? Então a gente vai regularizar, na verdade, posses que já datam de muitos e muitos anos. Pessoas que já têm direito ao uso capião, mas para evitar uma enxurrada, uma torrente de processos de uso capião na Justiça, a lei de regularização fundiária, ela vem para propiciar que essas pessoas tenham direito, né, ao reconhecimento da propriedade daquele imóvel. E isso também vale para os imóveis urbanos e imóveis rurais, cada um com suas peculiaridades e requisitos, né? O Maranhão integra a região do Mato Piba, que é formado pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e existe um fórum de corregedores desses 4 estados e eles se encontram a cada 3 meses para discutir as questões comuns, porque é uma região que tem conflitos fundiários muito próprios e comuns. Então, eles discutem essas questões, trocam ideias e a Corregedoria do Maranhão tem fomentado de uma forma bastante expressiva a utilização do instrumento da regularização fundiária por todos os municípios, por todo o estado. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria das Cidades, que tem feito um trabalho muito bom de regularização urbana na cidade de São Luís. E também estivemos na FAMEM, o corregedor esteve na FAMEM fazendo uma palestra no auditório lotado para representantes dos municípios. Houve, assim, uma aceitação muito grande dos municípios em relação, porque até desconheciam essa possibilidade legal, né? Então, agora a gente está trabalhando junto com a Federação dos Municípios, fomentar que os municípios comecem esse processo de regularização fundiária. E a Corregedoria tem 2 normas editadas. Uma delas foi a que criou o Núcleo de Regularização Fundiária. É um grupo de trabalho formado por juízes e registradores que tem por objetivo ajudar os magistrados na condução dos processos de conflitos fundiários, né? Através de mediação, através de parcerias. A gente tem uma comissão
aqui no Maranhão chamado COECV, que trabalha de uma forma também bastante eficiente no acompanhamento dessas demandas de conflitos fundiários urbanos e rurais. E também nós temos o provimento que trata da regularização fundiária urbana, né? Na verdade, está tudo previsto na lei. O que a gente fez foi transformar, digamos assim, colocar esses requisitos na lei de uma forma mais simples, mais didática e mais organizada para que os cartórios possam entender. Onde é que entra o papel do judiciário e do cartório nisso? É porque o município começa o processo de regularização fundiária e isso tudo vai desaguar no cartório, porque é o cartório que vai fazer a abertura das matrículas e vai emitir aquele título que vai garantir o direito de propriedade para aquele cidadão. Ok. Certo, então, doutora Jaqueline Caracas, muito obrigada pela sua participação em nosso programa Justiça Cidadã e pelo esclarecimento dos dados e de todas essas informações. As suas considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite. A matéria do extrajudicial não é uma matéria fácil, nem sempre é tão compreendida, mas muitos percebem a presença do serviço extrajudicial no seu dia a dia, através de um reconhecimento de firma, dos registros civis, que são o nascimento, o casamento e o óbito. Então, todo mundo precisa do serviço do cartório. Então, é muito importante para a Corregedoria que a gente procure aperfeiçoar o serviço, torná-lo mais eficiente, torná-lo ter um custo menor para a população e fazer com que ele chegue ao cidadão de uma forma mais prática e eficaz. Ok, doutora, muito obrigado mais uma vez. Chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. A gente te aguarda na próxima edição. Aproveite bem a sua semana. Ótima semana e até a próxima edição.